Com o meu projeto aberto na plataforma 3D Experience, para que eu comece uma nova simulação, basta eu selecionar um app específico para análise estrutural, por exemplo. A partir daqui, a intenção é mostrar para vocês como é fácil e intuitiva essa integração entre CAD e CAI. Uma vez que o meu projeto é feito na plataforma 3D Experience, basta eu selecionar quais os componentes eu quero que participe da minha simulação para que eu crie um modelo de elementos finitos. Uma vez que a gente cria o nosso modelo de elementos finitos, a plataforma 3D Experience já identifica a malha tetraédrica automaticamente. Basta eu setar o tamanho da malha para cada um desses componentes e atualizar para que a malha seja gerada. Vejam que os pinos não foram criados malha porque eles não vão participar da simulação. E o interessante é que, como o meu projeto foi feito na plataforma 3D Experience, os materiais para cada um dos componentes são puxados automaticamente. Após a geração da malha tetraédrica, vamos agora criar os conectores. A plataforma 3D Experience permite ao usuário criar diversos conectores dos mais simples aos mais avançados. Neste estudo de caso da dobradiça, vamos criar dois conectores. O primeiro é o pino, que permite que os componentes rotacionam entre si, e o segundo é a mola, onde a gente vai aplicar uma rigidez fictícia de 10 kg por segundo ao quadrado em duas regiões, para que, ao aplicar uma força, essa força precisa vencer essa rigidez da mola para que o mecanismo inicie o movimento. Vejam que a plataforma 3D Experience ela traz uma visualização desses componentes, desses conectores, de forma que facilite o usuário a visualização. Após a geração da malha e dos conectores, vamos agora preparar a nossa simulação para análise. Para isso, a gente vai escolher uma análise dinâmica explícita justamente para prever e simular o comportamento real desse mecanismo. A gente coloca as fixações adequadamente. Tudo isso fazemos dentro daquele painel na parte de baixo do software. Ou seja, nesse painel eu encontro tanto as fixações, quanto os carregamentos, quanto o tipo de análise que eu quero rodar. Vejam que a gente está colocando uma força em X justamente para simular a força de fechamento da porta. E por fim, escolhemos como eu quero rodar. Eu posso escolher rodar na minha máquina com o meu processamento local, ou se não, eu posso rodar na nuvem, no servidor da Dassault Systems. E dessa forma eu posso rodar até em 144 cores de processamento. Após a configuração da nossa simulação, vamos para finalmente a verificação dos nossos resultados. Vejam que com a configuração da dinâmica explícita junto com os pinos e as molas, a gente consegue prever a movimentação do mecanismo de forma realista. Isso permite que a gente consiga fazer algumas análises frente a resultados numéricos, por exemplo, em deslocamento. Inicialmente, se for de nosso interesse saber o quanto um componente desloca, é possível fazer isso com uma análise de elementos finitos. Claro que o deslocamento aqui para nós talvez não seja o mais interessante, mas, por exemplo, a gente pode ver a velocidade com que esse mecanismo se movimenta a partir das forças aplicadas. Isso torna muito mais interessante porque essa variável velocidade ela é difícil de prever sem que eu fabrique o meu componente e faça um ensaio experimental. Então, já com a simulação, eu consigo prever a velocidade com que esse mecanismo se movimenta, tendo um pico máximo de aproximadamente 2,25 metros por segundo para a carga fictícia aplicada. Após a análise dos deslocamentos e da velocidade, vamos agora analisar as tensões de Von-Mises. Qual o nosso objetivo aqui? É verificar qual a durabilidade dos componentes da dobradiça, ou seja, se eles vão falhar ou não. Para isso a gente pode verificar as tensões ao longo do tempo. E mais interessante, verificar alguma região em específico, por exemplo, o raio em destaque. Vejam que eu consigo plotar as tensões ao longo do tempo para aquela determinada região e verificar que existe, obviamente, um aumento das tensões, mas também uma diminuição dessa tensão quando o mecanismo chega numa determinada posição.
Esse comportamento eu só consigo enxergar se eu fizesse uma análise experimental, mas com a minha simulação eu consigo prever cenários onde não são tão óbvios assim e bater o martelo na tomada de decisão para ver se o meu componente aguenta ou não uma determinada solicitação, ou até mesmo aumentar a espessura de chapa, aumentar raios, mudar material, tudo isso com as informações provenientes da simulação.